Botafogo vai passar por uma reformulação no seu elenco nesse período antes e depois da Copa do Mundo. Muita coisa vai mudar nesse elenco do Botafogo. E todos sabem que o Botafogo hoje não vive a sua melhor fase financeiramente falando, podemos dizer. E uma coisa que eu percebo nesse elenco do Botafogo é que tem muito jogador que é caro, mas que não consegue entregar desempenho. E o Botafogo precisa otimizar isso. Talvez contratar jogadores que não tenham esse custo tão alto, mas que consigam te entregar um resultado dentro de campo até melhor do que esses jogadores que são caros. E aí o Botafogo precisa negociar alguns desses jogadores, precisa aliviar um pouco a sua folha salarial para você conseguir contratar outros jogadores que vão ser mais úteis para você. E é isso que nós vamos ver hoje, quais jogadores devem sair do Botafogo pós-Copa do Mundo. Só deixa o teu like aí embaixo, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo nos grupos de Botafogo de WhatsApp e agora sim, vem comigo. E para começar essa nossa análise sobre o elenco do Botafogo e quais jogadores eu acredito que não vão permanecer pós-Copa do Mundo, temos que falar sobre a posição emergencial que tem no Botafogo, que é de goleiro. O Botafogo tem o Christian Lohr, que é um goleiro que não foi testado, pelo menos a torcida não viu ele jogando. Tem o Léo Link, que para mim é um jogador que já poderia sair do Botafogo. O Botafogo deveria tentar negociar o Léo Link, abrir espaço na folha salarial, como eu tô falando para vocês. O Léo Link não é um goleiro barato e é um goleiro que não te passa confiança. Você pode tentar negociar ele, tentar vender o Léo Link, tentar fazer algo que abra um espaço para você talvez contratar outro goleiro que possa ser esse cara confiável. A mesma coisa ao Neto. Se eu fosse dirigente do Botafogo, tivesse o poder da caneta, eu tentaria negociar o Neto, até mesmo uma rescisão de contrato amigável com o Neto, porque não é um goleiro que esbanja confiança, é um goleiro que comete falhas e é um goleiro caro. O Neto tá longe de ser um goleiro barato. Só com o valor de Neto e Léo Link, com certeza você vai até o mercado e contrata um goleiro muito melhor e que passe muito mais confiança, se você fizer uma análise criteriosa de fato. O Raul é um goleiro que eu acho ok para ser reserva, é um goleiro que comete suas falhas, mas eu até acho ele melhor do que o Léo Link e acho ele também melhor do que o próprio Neto. O Alex Telles vai permanecer no Botafogo, pelo menos até o final de 2026, o Alex Telles tem a sua permanência garantida no Botafogo. O Alex Telles é um lateral que, se o Botafogo puder, tem que tentar renovar o contrato dele. É um jogador experiente, é um jogador que já conhece o clube, então eu manteria o Alex Telles sem sombra de dúvidas no Botafogo. O Alexander Barbosa, todos já sabem que o destino dele será o Palmeiras, ele vai jogar no Palmeiras, não permanecerá no Botafogo pós-Copa do Mundo, já é o primeiro nome aqui que a gente crava para vocês que ele não vai permanecer no Botafogo, já tem contrato assinado com o Palmeiras, e aí o Botafogo vai ter que ir ao mercado buscar uma reposição para o Alexander Barbosa. O Antony, menino que chegou do Goiás, está lesionado, jogador canhoto, é um jogador que eu manteria sim aqui no elenco do Botafogo. Foi contratado, jovem ainda, quero ver ele jogando para ver como é que vai ser o desempenho do Antony. O Bastos é um jogador que eu manteria sim ainda no elenco do Botafogo. É um zagueiro espetacular atualmente? Não é. Mas também o Bastos não é aquele zagueiro que muitas vezes as pessoas pintam como um cara que falha todos os jogos. Não, é um zagueiro ok o Bastos, mas tá longe de ser aquele Bastos do passado, que já foi com a camisa do Botafogo ali no ano de 2024. Caio Roque é um lateral que o Botafogo contratou para compor elenco, mas é um jogador que, como foi contratado recentemente, vai permanecer no Botafogo, mas é um cara nota 5 assim, jogador nota 5 no máximo. Ferrarese vai permanecer no Botafogo pós-Copa do Mundo, um jogador que chegou muito bem ao time, pegou a vaga de titular, bom jogador o Ferrarese, estou gostando das atuações dele. Johan Hernandes é um jogador que teve atuações bem abaixo no Botafogo, é um jogador que não deve ter um custo tão alto, mas também não convenceu o Botafogo, não me convenceu pelo menos o Johan Hernandes, mas eu manteria ainda assim, 4 jogos somente. Cadu é um menino da base do Botafogo, gosto do futebol do Cadu, lateral direito. Caio Pantaleão, essa aqui é uma esperança que o Botafogo tem, que ele deve retornar, ali período pós-Copa do Mundo, Caio Pantaleão. E se ele retornar num bom nível, é titular da zaga do Botafogo e pode formar inclusive a zaga com o Ferrarese. Seria uma reposição caseira para a saída do Alexander Barbosa.
Por mais que ele não seja um zagueiro canhoto, né, o Caio Pantaleão, ele pode jogar também ali pela esquerda e deixar o Ferrarese jogando pela direita. Mas é um reforço caseiro que ganhará o Botafogo. Caio Pantaleão vinha muito bem antes da lesão, um zagueiro de imposição física, bom no jogo aéreo. Gosto muito do futebol dele. Fernando Marçal é um lateral esquerdo que, cara, eu manteria o Fernando Marçal. Eu acho que o custo-benefício do Marçal ainda é válido porque ele pode jogar como zagueiro e como lateral também. E o Marçal, ele é um cara que ele veste a camisa do Botafogo, ele passa essa energia para os demais jogadores. Tu vê que todo jogo que ele entra em campo, às vezes ele, obviamente ele não tá mais naquela fase dele fisicamente. Quando ele chegou no Botafogo, o Marçal já tá com a idade um pouco mais avançada pro futebol, mas é um cara que se entrega muito pelo Botafogo. Se entrega muito, Marçal. O Matheus Ponte eu manteria também aqui no elenco do Botafogo. É um jogador que vem crescendo de produção, o Matheus Ponte. Não é um lateral espetacular, mas é um lateral ok, é muito jovem ainda. O Matheus Ponte tem uma margem de crescimento interessante. O Vitinho, eu manteria no Botafogo. Eu acho que vão ter propostas pelo Vitinho. Nesse meio do ano vão ter propostas por ele, de futebol europeu, de outros clubes. O Vitinho é um dos melhores laterais direitos que a gente tem no futebol brasileiro. Por mais que o torcedor do Botafogo vá pegar no pé, vá criticar em muitos momentos, mas se tu pegar e analisar os laterais direitos do futebol brasileiro como um todo, poucos são os que têm um nível parecido com o do Vitinho. É um lateral que te entrega bastante físico, é um lateral que te entrega bastante ultrapassagem, dá algumas assistências de vez em quando, tem uma boa parte defensiva o Vitinho, então eu manteria ele no Botafogo. O Ítalo é um jogador que, assim, não se provou no Botafogo, longe disso. O Alan tá lesionado, tá machucado, mas eu acho que na conjuntura atual do Botafogo é um jogador ok para você ter no elenco. O Alan é um jogador útil. Álvaro Montoro, vão ter propostas pelo Montoro nesse meio do ano e pode ser que ele não permaneça no Botafogo. No final do ano passado e no início desse ano, o Montoro era o melhor jogador do Botafogo. Hoje ele já não é mais. Hoje ele é um jogador que até tá ficando mais no banco de reservas. Mas é um jogador de muito potencial, um jogador muito jovem. Eu gosto muito do futebol do Montoro, talentoso, teve uma queda de produção, bem verdade. Mas existe uma possibilidade dele deixar o Botafogo. Se for uma proposta muito boa, vantajosa financeiramente, ok você vender o Montoro, até porque você está precisando fazer caixa. E você venderia o Montoro, talvez contrataria um outro jogador e te entregasse algo parecido, só que mais barato, e você lucraria, até porque o Botafogo comprou o Montoro muito barato, por 10 milhões de dólares. A ideia é vender ele por 25. Você já ganha bastante dinheiro. O Botafogo tá precisando de dinheiro, então o Montoro é um jogador que pode ser que saia nessa janela de Copa do Mundo aí. É uma situação para você ficar atento, que vão ter propostas por ele. O Medina, o Botafogo precisa manter. Jogador que chegou muito bem ao time, se encaixou muito bem o Medina. Excelente jogador. Podem até haver propostas pelo Medina, porque é um jogador que sempre está em evidência, mas o Botafogo precisa fazer de tudo para mantê-lo. O Danilo não vai ter como o Botafogo manter, infelizmente para o Botafogo. Vai perder um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, ainda mais. Ele vai jogar a Copa do Mundo, vai se destacar porque ele joga muita bola, o Danilo. E vão vir propostas fortes por ele. Eu só espero que o Botafogo consiga vender bem o Danilo para fazer um dinheiro interessante e quem sabe buscar uma reposição, cara. Não dá pra você perder o Danilo e você não repor ele. Mas o Danilo e o Barbosa, assim, são jogadores que eu coloco como certeza que infelizmente não vão permanecer no Botafogo. Infelizmente. O Edenilson vai permanecer no Botafogo, jogador que chegou bem. O Huguinho, um garoto que compõe o elenco, mas pouco ganha minutagem. O Barreira é um jogador que chegou bem no Botafogo na temporada passada, né, cara? O Barreira, mas teve uma queda de produção grande, principalmente depois da chegada do Franklin Carvalho. Ele vem sendo pouco utilizado. O Barreira é um jogador talentoso, mas que está sem confiança e precisa de confiança. É muito jovem também o Barreira, se tu pegar para analisar assim. Mas eu não acredito no futebol dele. Eu acho que o Barreira pode entregar um desempenho em algum momento com a camisa do Botafogo. E é um jogador para você manter-se no seu elenco, até pela juventude. O Nilton é um cara que o Botafogo já quase negociou ele com o Santos. Algumas coisas deram errado, mas é um jogador que não é descartado uma possibilidade de uma saída do Nilton. Até porque ele não completou o número total de jogos aqui no Campeonato Brasileiro. Então pode ser sim que ele deixe o Botafogo, Nilton. Não coloco como descartado.
É um jogador que tem suas características de marcação, de força, mas não enche os olhos de ninguém o Newton, né? É um jogador nota 5, nota 6 no máximo. Mas é um cara que tá em evidência, que pode acabar deixando o Botafogo. Não me surpreenderia não se tivesse proposta até mesmo de alguns clubes brasileiros para uma possível contratação do Newton. O Botafogo precisando fazer dinheiro, precisando fazer caixa. Santi Rodrigues, cara, o Santi antes daquela lesão que ele teve contra o Grêmio era um dos principais jogadores do Botafogo. Depois ele não conseguiu retornar no mesmo nível. Mas o Santi Rodrigues é um jogador que, ele bem fisicamente, cara, ele pode agregar muito ao time do Botafogo. Infelizmente ele tá convivendo com a sequência de lesão aqui, lesão ali, não tá conseguindo ter uma sequência de jogos, mas eu gosto muito do futebol do Santi. Mas é um jogador também que sempre tá avisado, sempre tá valorizado e pode enxergar propostas pelo Santi Rodrigues, não me surpreenderia não. O Wallace Davi tá no sub-20. O Arthur Cabral é um jogador que tá fazendo gols, assim, já teve propostas pelo Arthur Cabral e o Botafogo decidiu segurar esse jogador, então eu acho que o Botafogo vai tentar segurar novamente o Arthur Cabral, mas é um jogador também que sempre tá em evidência, cara, o Arthur Cabral, não tem nada garantido de uma possível permanência dele. Clubes do futebol europeu vira e mexe, olham o Arthur Cabral, até porque ele já teve boas passagens pelo futebol europeu, mas é um cara que tá marcando seus golzinhos pelo Botafogo. É o centroavante ideal pro Botafogo? Acho que não, mas tá fazendo alguns gols, é um jogador que tem sua imposição física. Hoje é o melhor centroavante que tem no Botafogo. Agora, aquela parte que eu falei sobre você otimizar os seus gastos, começa aqui. Primeiro é o Chris Ramos, cara. Chris Ramos não joga. É um jogador que tem o quê? Um ou dois jogos nesse ano de 2026 pelo Botafogo. O Botafogo tem que pagar um salário alto pro Chris Ramos. Irmão, não tem o menor sentido a permanência do Chris Ramos no Botafogo. Não tem. Essa é a verdade. Então esse aqui é um jogador que eu acredito que o Botafogo vai buscar negociar, vai buscar devolver ele pro Cádiz. Não tem condições do Chris Ramos continuar no Botafogo pós-Copa do Mundo. O jogador do Botafogo precisa negociar, precisa otimizar esse custo. Pelo que o Botafogo paga pelo Chris Ramos por mês, cara, você contrataria um jogador que vai custar 1/3, que ele vai te entregar até mais do que o Chris Ramos. E a mesma coisa aqui, cara, com o Joaquim Tucu Correia. É um jogador muito caro, recebe um salário altíssimo no Botafogo, chegou a peso de ouro como um craque, né? E acabou não rendendo no Correia. Jogador que convive com lesões, jogador que não caiu nas graças da torcida. Pouquíssimos gols, 3 gols em 37 jogos, tem números muito abaixo aqui o Correia. É mais desses jogadores que o Botafogo paga ali algo perto de 2 milhões de reais por mês pro Correia, não entrega, e às vezes você contrata um cara que você paga 500 mil que vai te entregar muito mais. É o que eu tô falando sobre você otimizar os custos do seu elenco em um momento de dificuldade. Você às vezes paga mais barato por um cara que vai te entregar mais. Porque o Correia tá jogando com o nome, né? Tá recebendo pelo nome que ele construiu e não pelo que ele vem produzindo no Botafogo, essa é a verdade. O Júnior Santos manteria aqui no Botafogo, acho que é um jogador importante, um jogador que é útil. O Kadir é um jogador útil, mas assim, o Kadir vai jogar a Copa do Mundo, é para ficar de olho, porque o Kadir pode acabar se destacando em algum jogo e pintar proposta por esse jogador. Vão chegar propostas para o Botafogo, com certeza, por Danilo, por Montoro, até mesmo pelo Kadir, talvez pelo Newton, e aí o Botafogo vai decidindo, se vende, se não vende, mas o Kadir é um jogador que o Botafogo tem um potencial para fazer dinheiro, cara. Precisa saber vender. É um jogador interessante o Kadir. Gosto muito do futebol dele, acho que ele tem muito potencial. O Vidalba é um jogador que deve permanecer aqui no Botafogo, né? Por mais que venha sendo pouco utilizado, o Vidalba é muito pouco utilizado. Só tem um gol, né? Marcou contra o Vasco, mas muito pouco utilizado o Vidalba. Eu acho até que é um jogador que, quando ele entra bem nos jogos, cara. Eu não entendo porque o Vidalba não vem jogando, não vem ganhando minutagem. O Matheus Martins é um desses jogadores que eu falaria, bota aí há uns 2 meses atrás, que é um custo-benefício péssimo, mas ele melhorou suas atuações e vem sendo titular. Então o Botafogo provavelmente vai manter o Matheus Martins. Não é um jogador espetacular, é um jogador nota 6, nota 7, depende do jogo, mas é um jogador útil. O Matheus Martins corre pelo time, se esforça, faz seus golzinhos, de vez em quando dá algumas assistências, jogador útil. E o Nathan Fernandes, para a gente finalizar aqui e falar sobre otimizar,
O Fernandes é um jogador que o Botafogo precisa negociar, cara. Pro bem dele, pra ele poder jogar em outro clube e pro bem do Botafogo. É um desses jogadores que o Botafogo precisa otimizar custos. Não é barato, Nathan Fernandes. O Botafogo paga caro salário para Nathan Fernandes e ele não consegue jogar. É um jogador que, inclusive, até muitos torcedores do Botafogo devem ter se esquecido que o Nathan Fernandes é jogador ainda do Botafogo. 30 jogos e 1 gol marcado. Muito pouco, cara. E foi caro. O que me entristece é que muitos desses jogadores foram caros pro Botafogo. O Botafogo, quando comprou esses atletas caros, ficou com a dívida deles e eles não conseguem desempenhar dentro de campo. Porque pelo menos se estivesse desempenhando dentro de campo, né, cara, ele vai se valorizando. Mas quando o jogador não desempenha em campo, ele vai desvalorizando, ele vai perdendo valor de mercado. E aí começa a ser um problema pro clube. Mas esses jogadores aí que eu citei pra vocês, essa é a minha análise, eu quero saber a de vocês aí embaixo. Quais jogadores vocês negociariam, quais vocês não negociariam e quais vocês acham que dá pra otimizar o custo. Talvez contratar um cara mais barato, que vai desempenhar até melhor do que aquele jogador. Comenta aí embaixo a opinião de vocês. Beleza? Ficando nessa, abração no Francesco, com nós. Fui!